Atos 24, 34. Atos 24. Quanto é que eu disse? Desculpem. 24. 24. Não foi isso que eu disse? Não. Não, 24, 24. Desculpa. Vinte e quatro, 24, 24. Às vezes fica a imagem nas pessoas de que todo aquele que anda com Deus tem que ter uma vida humilde. E realmente deve ser humilde perante as pessoas, mas não é ser humilde em relação a dinheiro. A imagem, muitas das vezes, por causa de lermos a Bíblia, vemos homens que andavam com Jesus e ficamos sempre com a imagem de que eles eram homens com poucas posses e tudo mais. Mas um pescador, na altura, não era um homem de pequenas posses. Um cobrador de impostos não era homem de pequenas posses. Eu quero que você entenda que estamos a falar há 2025 anos atrás. Era completamente diferente de tudo. O próprio Jesus era um artesão, portanto, trabalhava madeira, exatamente, era carpinteiro, como o seu pai era. E ficamos sempre com a imagem que as pessoas têm que ser pobres para andar no Evangelho, têm que ser pobres para seguir a Jesus. E isso é completamente errado. Um dos que foi chamado foi Paulo. Paulo ia no caminho para Damasco e naquele caminho para Damasco apareceu-lhe uma luz muito forte, que era Jesus, e ele não sabia, e ele disse: tu andas a perseguir aqueles que são meus. Ele teve 3 dias sem ver. Depois recuperou a visão e começou a pregar Jesus a todas as pessoas. Ele passou por várias coisas, entre eles foi preso, e agora na prisão, alguém que tinha poder, alguém que tinha poder, falou que estava com ele, mandou-o chamar para ouvi-lo falar. E depois diz aqui, Atos 24, 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Dorissa, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouvia-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo a oportunidade te chamarei. Agora vejam este versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então, mas espera, mas se Paulo fosse alguém que não tivesse posses, não tivesse dinheiro, para que é que Félix, alguém que era um governante, esperava receber dele dinheiro? Quer dizer que Paulo tinha dinheiro. Paulo tinha posses. E é esta imagem que eu quero que os cristãos tirem da sua cabeça. Uma imagem de que têm que passar necessidades, têm que passar problemas, têm que passar por dificuldades para andar com Cristo. Isto é completamente errado. Isto é completamente fora da vontade de Deus. Realmente vão ser todos ricos como Salomão? Claro que não. Mas vão ter as necessidades supridas, isso é garantido. Porque Abraão andou com Deus e Deus o fez prosperar, Isaac andou com Deus e Deus o fez prosperar, Jacó andou com Deus e Deus o fez prosperar. Mas é importante nós sabermos uma coisa: Abraão foi chamado e andou com Deus.
Isaac teve um relacionamento com Deus e foi abençoado. Jacó teve um relacionamento com Deus e foi abençoado. E é isto que eu quero que você entenda. Aqueles que se juntam com Deus e buscam a Deus, esses são abençoados. E agora vamos a Malaquias 3:10. E veja o que é que Deus fala sobre as nossas ofertas, sobre os nossos dízimos. Malaquias 3:10 e diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha maior abastança. A própria palavra de Deus confirma exatamente tudo o que eu acabei de falar. Que aquele que semeia é abençoado. Porque Deus diz, vocês derem o dízimo, se vocês cumprirem a vossa parte, eu vou-vos abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vós a bênção. Esta é a vontade divina para as nossas vidas. Amém? Então vamos semear. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta, Senhor. Porque és tu que nos estás a encher a nossa boca de bens. És tu que nos estás a dar ricamente e a abençoar ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero... Vamos abrir em Mateus 9:20. Mateus 9:20. Ficamos com a ideia que andar com Deus é assim algo de mágico. E sempre pensamos que as nossas vidas, pronto, não, eu agora estou com Deus, eu agora creio em Deus, pronto, e eu creio que Deus vai fazer. E quando Ele não faz no tempo útil ou no tempo que nós achamos que devia de ser feito, pomos em dúvida tudo. O título da mensagem de hoje é A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. É impressionante. Eu lembro-me quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estava muito aflito mesmo. Estava muito aflito porque eu pensava, eu sentia que o mundo debaixo dos meus pés tinha acabado de desabar. Tinha perdido tudo. Não tinha perdido tudo financeiramente, não, porque eu tinha casa, tinha carro, tinha dinheiro. Mas não era isso na altura o que era mais valioso para mim. A pessoa que eu gostava na altura tinha acabado o namoro comigo. E o meu mundo desabou por completo. Eu aceitei Jesus e comecei a ouvir a palavra de Deus e as coisas dentro de mim começaram a mudar. Eu comecei a buscar a Deus. A buscar a Deus exatamente como se busca um copo de água no deserto. Com grande vontade, com grande mesmo vontade de estar com Deus, de perceber de Deus, de compreender Deus.
E ao final de uns meses, ele fez na minha vida uma coisa impressionante. Eu não sei se foi 2 anos que eu namorei, e aquele 2 anos, Deus apagou da minha vida toda a memória daquela altura. E apagou da minha vida toda a emoção, todo o sentimento que eu tinha por essa pessoa. Apagou por completo. E para me provar isso, sem querer, eu liguei para ela, sem querer, mesmo sem querer, não foi por... Na altura nós não tínhamos telemóveis, nós tínhamos era telefones que discávamos o número ou marcávamos o número em teclas, e eu ia marcar o número para telefonar para a minha avó, a dizer que eu ia lá almoçar, e eu não sei porque marquei o número dela e telefonei para a casa dela e ela atendeu. Quando ela atendeu, eu reconheci a voz dela e pedi desculpa. Ai, desculpa, eu não era para ti que eu queria ligar. E ela ficou espantada, como eu disse, e perguntou-me se eu queria jantar com ela. E eu fui jantar com ela e foi impressionante. E eu agora estava em frente daquela pessoa que eu amava antes e que agora não tinha sentimento nenhum por ela. E ela estava à minha frente, a contar os problemas que tinha agora com o namorado atual dela. Eu, a partir desse dia, vi que realmente o poder de Deus é tremendo. Mas o poder de Deus não se resume à cura interior, resume-se à cura do nosso corpo, resume-se à libertação de problemas, à libertação financeira, à libertação de todas as áreas da nossa vida, se nós o buscarmos realmente. Ele é a solução. E eu quero-vos mostrar a reação de Jesus perante uma mulher. Esta mulher, eu vou-vos ler, Mateus 9:20. E eis uma mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele quem? Jesus, tocou na orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Outras traduções, e estamos em Mateus, em Marcos, em Lucas, há a mesma passagem, e na mesma passagem dizia que ela tinha padecido de muitos anos, há 12 anos, portanto, tinha padecido com aquela enfermidade e tinha gastado todo o seu dinheiro em médicos e nenhum conseguiu resolver o problema. No entanto, ela dizia, versículo 21, veja, porque dizia consigo, ela dizia consigo, se eu somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Ela dizia. Ela dizia. Por que é tão importante as palavras na nossa vida? Ouça, há muitas palavras que nós temos de ter cuidado com o que falamos. E você vai dizer, claro, as neiras, não é disso que eu estou a falar. É palavras que falam mal da sua vida. Que falam mal da vida dos outros. Não, eu às vezes só estou a falar. Pois é, mas você não devia estar a falar. Nem estar a contar a vida dos outros. Não vale a pena. Os problemas que eles têm, não vale a pena. Porquê? Porque você está a estabelecer na vida dessa pessoa a doença, o problema. Ouça, eu em minha casa, a falar que a minha esposa, nós não falamos o problema nunca. Nunca falamos a dor, nunca falamos a situação que estamos a falar, falamos sempre a bênção.
Se há uma dor qualquer, dizemos, não me dói aqui, num determinado sítio. E você diz, isso é estranho. É estranho. Mas eu não vou dar armas ao diabo para ele usar contra mim. Eu quero que você entenda, se você agarrar na Bíblia, nos primeiros versículos da Bíblia, Deus diz: e Deus falou, haja luz, e houve luz. Palavras foram faladas. E com as palavras que foram faladas, algo foi criado. Da mesma forma, nós ao falarmos algumas coisas, criamos na nossa vida. Quando falamos problemas de saúde, estamos a estabelecer esses problemas na nossa vida. Quando falamos problemas financeiros, faltas financeiras, problemas em toda a área que podemos falar, estamos a estabelecer na nossa vida problemas. No entanto, só se agarrar e dizer, não, eu estou curado. Mas está curado por quê? Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E para as suas pisaduras já fui sarado. Então você está a criar cura na sua vida. Vamos voltar a ler o versículo 21. Porque dizia consigo, se eu somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se vendo, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Então a fé dessa mulher dizia, se eu tocar em Jesus, ficarei curada. Você agora pode dizer, está bem, mas onde é que está Jesus para eu poder tocar? A palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que creu e não viu. Isto quer dizer que as nossas palavras, confiando na palavra de Deus, faz toda a diferença. A nossa vida muda quando nós falamos as palavras corretas para a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Ouça, eu posso lhes dar, ainda hoje, eu estive a ler passagens onde fala exatamente sobre isso. O cuidado que nós temos de ter com as palavras, o cuidado que nós temos que falar com aquilo que está a acontecer connosco, o cuidado que nós temos que ter com as pessoas com quem falamos. Porquê? Porque se nós falamos alguma coisa que não deve a alguma pessoa, essa pessoa vai falar mal de nós. Mas não, então a pessoa só está a contar. Pois, mas estando a contar, está a estabelecer algo na nossa vida que nós não queremos. Se alguém está doente e fala a doença a outra pessoa, essa pessoa vai contar a outra e vai dizer, tal pessoa está doente. Está a estabelecer na nossa vida a doença que nós não a queremos. Então como é que fazemos? Não fale, não conte, cale-se. E fale o que Deus diz. Fale que está curado, fale que está abençoado, fale que eu consigo fazer tudo, eu consigo andar, fazer isto, fazer aquilo, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Eu lembro-me de uma vez, eu tinha vindo trabalhar, cheguei a casa, fui colocar a minha esposa, foi um domingo, fui colocar a minha esposa na igreja, para ela ficar a parte da manhã na igreja, e depois acordei mais cedo, dormi poucas horas e fui buscá-la à igreja. E quando cheguei a casa, o meu corpo estava completamente exausto. A minha esposa foi comer e eu fui-me deitar vestido, deitei-me em cima da cama. O meu corpo estava mesmo cansado. Mas há um versículo na Bíblia que diz que Deus dá força ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu falei esse versículo bíblico. Eu devo ter fechado os olhos por uns segundos ou minutos e quando abri os olhos outra vez, o cansaço tinha desaparecido por completo. Eu confiei na palavra de Deus. E então, exatamente como Jesus disse,
A tua fé te salvou. A minha fé na palavra de Deus me libertou. E vai ser a nossa fé na palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Eu lembro-me da minha esposa, uma vez, um dos nossos filhos ficou doente. Esteve doente, esteve durante algum tempo, muito complicado. E eu lembro-me do que ela fez. Ela agarrou numa cassete de uma pregação de cura divina, e na altura era uma cassete, meteu e passou a noite toda até dormir e acordava e ouvia aquela pregação. Porquê? Porque ela não queria ouvir derrota, ela não queria ouvir que não dá, ela não queria ouvir mais problemas de outras pessoas, ela não queria ouvir doenças de outras pessoas, ela queria ouvir a fé e a confiança num grande e poderoso Deus que podia curar. Muitas das vezes aquilo que nós ouvimos só nos vai trazer mais problema. E você diz assim, mas trazer mais problema? Sim. Sim. Ouça, a raça humana tem uma sabedoria atualmente muito grande, conseguindo muitas das vezes, em relação a assuntos de saúde, resolver muita coisa e dizer que isto, por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Mas o conhecimento que nós vamos ter sobre isto pode ser um problema para nós se não for visto da maneira correta. Nós vamos começar a confiar mais nos médicos do que devíamos confiar em Deus. Vamos confiar mais nos medicamentos do que devíamos confiar em Deus. E por causa disso, vem medicamentos com efeitos secundários, vêm problemas às vezes. Porquê? Porque nós não estamos a confiar em Deus. E você diz, então, então o que devemos fazer? Mudar. E isso aí não é fácil. Não é fácil deixar de falar negativo. Não é fácil parar de falar as coisas erradas. Não é fácil parar de contar os problemas aos outros. Eu sei, não é fácil. Ninguém sabe o que eu estou a passar. Porque eu não conto a ninguém. E você diz, então, então, e quando você precisa de solução para alguma coisa? Então, e Deus não sabe o que eu estou a passar? Não é Ele a minha solução? Veja aqui outra passagem bíblica. Lucas 18, 38. Vamos a Lucas 18, 38. Este homem, o que é que ele era? Ele era cego. Este homem era cego. Este homem que vamos falar era cego. Ouviu barulho de uma multidão e perguntava, o que é que se passa, o que é? E eles disseram, é Jesus a passar. Quando ele ouviu dizer que era Jesus a passar, veja o que ele fez. Lucas 18, 38. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, ainda gritava mais ainda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Não via que ele era cego? Claro que via, claro que sabia. Mas Jesus queria saber o que é que ele queria. A fé dele até que ponto é que ia? O que é que ele ia pedir?
E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. O que é que este homem fez? Clamava por Jesus para que o abençoasse. Os outros mandavam de calar, mandavam dizer: não, isso não funciona, cala-te lá, não faças isso. Não, isso não funciona com toda a gente, pensas que isso é assim? A cura é real. Mas vai depender da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Você entende que a nossa vida é transformada pela nossa fé, por aquilo que nós acreditamos. Por que é que eu comecei a reunião a falar sobre a área financeira e eu falei que nós temos que mudar a forma como vemos a situação dos cristãos? Que os cristãos não podem ser humildes, não podem ser miseráveis. Não podem ter, não, e agora tenho necessidade disto, tenho necessidade daquilo. Não, está errado. Nós temos que ter outra imagem, temos que falar outra imagem, dizer: eu tenho todas as minhas necessidades supridas em glória por Cristo Jesus, tenho sempre todas as contas pagas, nada tenho falta, tenho sempre dinheiro em abundância no nome de Jesus. Mas você pode até nem ter. Mas você tem que falar. Você tem que crer que Deus Todo-Poderoso é capaz. A palavra de Deus diz: minha é prata, minha é ouro. Diz Deus. Ele é tudo. Ele governa do céu todo o planeta. Não sabe Ele o que nós necessitamos? Não sabe o que nós precisamos? Pois Ele próprio não negou o seu Filho Jesus de ir à cruz. Não nos dará também com Ele todas as coisas? Não vai Ele nos abençoar no que precisamos, no que necessitamos? Qual é a forma que nós estamos a ver Deus? Qual é a forma que nós estamos a ver Deus? Este homem, que era cego, começou a ver porque gritava por Jesus. E quando chegou ao pé de Jesus: que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu veja, porque tu tens o poder fazer isso. E Ele tem o poder de nos curar. Ele tem o poder de nos libertar. Ele tem o poder de nos abençoar. Você crê? É que se você crê, a sua fé o salvou. Esta é a diferença entre ouvir o que o mundo tem para falar. Ouça, eu não estou a dizer... Ouça, eu vou-lhe dizer, num planeta ideal, sabe o que era ideal? Mas nós não podemos fazer isso porque vivemos no mundo. Não é? No mundo ideal, sabe o que é que você devia de ouvir? Não devia de ver televisão, nem telemóveis, nem coisas assim. Você só devia de ler a palavra de Deus. E você diz: mas isso é loucura? Eu sei. Mas eu lhe vou dizer uma coisa: se você precisa mesmo de mudança na sua vida, eu aconselho a fazer isso. Se você precisa de uma mudança radical na sua vida, você tem que afastar tudo o que é errado. Ouça bem uma coisa. Você acredita que na televisão... Você sabe quantas pessoas já foram curadas pelo poder de Deus? Quantas vezes num telejornal você ouviu isso? Nunca na vida. Eu, as primeiras vezes como cristão que eu soube de curas e de milagres, de pessoas serem curadas e libertas, eu fiquei de boca aberta. Então, mas como é que isto nunca apareceu no telejornal? Pois, se você agarra num telejornal inteiro, você só vê problemas, 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 problemas.
E às vezes, no final do telejornal, só no final, está lá um ar de sua graça e diz assim, não, olha, e esta pessoa nasceu, esta pessoa foi não sei o quê, aconteceu-lhe isto de bem. Só no final. No entanto, nós ouvimos um telejornal só de problema. Será que nós estamos a ouvir sempre derrota? Sempre a ouvir problemas de saúde? Sempre a ouvir doenças? Por causa de nós estarmos sempre a ouvir a mesma coisa, nós vamos ser curados? Não, não vamos. Você precisa de enxergar a sua vida de fé para cura e ouvir falar de curas constantemente. Por isso, ler a palavra... Ouça, a palavra de Deus diz que não havia livro suficiente para descrever todas as curas que Jesus fez. Eu quero vos mostrar aqui uma coisa. Veja o que está aqui escrito. Mateus 4, 23. Vamos lá ver. Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. É isto que você tem que ouvir. É isto, é testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunhos de bênção, constantemente. Sabe porque é que uma enfermidade, uma doença não sai? Porque você acredita que vai só sair com medicamentos. Acredita que aquela pessoa que Jesus não pode curar naquele momento. Sabe que um pregador dizia que nas Filipinas era mais fácil orar pelas pessoas e as pessoas ficavam curadas mais rápido do que nos Estados Unidos. E as pessoas ficavam assim, mas porquê? Qual é a diferença? A diferença é que nas Filipinas não havia dinheiro. A medicina é muito cara. E nos Estados Unidos já não é da mesma forma. As pessoas quando vão a Deus, recebem a oração, sabe o que é que elas dizem? Não, eu venho aqui para ser curado, mas se não for, não há problema, eu vou ao médico. Até quando não há médico. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas, ouça bem, curando todas, não é algumas, não é algumas especiais, não é quando Deus quer, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, e os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. Você ouviu? Todos. Não era alguns só. Não era aquele que, não, este vai ser curado. Não, se calhar Deus não quer curar. Ouça, imagina, você que é pai, imagine que um filho seu está doente. Você não quer que ele fique curado? Não, eu não quero que ele fique curado, que é para ele aprender uma lição. Para aprender a lição, ele precisa de ficar doente? Você quer que o seu filho fique doente para aprender uma lição? Isso é de humano? Não. Então, mas nós atribuímos isso a Deus. Atribuímos que Deus é que está a fazer com que se fique enfermo, com que fique doente, para que aprendamos alguma coisa, para que mudemos a nossa morte. Ouça, sabe porquê que a enfermidade vem? Eu vou-lhe explicar. Alguma porta nós abrimos, alguma janela nós abrimos na nossa casa. Falar de cantar. Não, eu estou a falar de problemas mesmo. Eu estou a falar porque você não orou, não pediu perdão a Deus, não mudou a sua atitude perante as circunstâncias e perante a vida. Que você se afastou de Deus. E depois vêm os problemas e, ouça,
Se nós imaginarmos Deus no meio de uma chuva, uma chuvada grande, que nós estamos debaixo de um chapéu, e esse chapéu é Jesus. Mas se nós dizemos, não, eu não preciso de ti, e vamos para a chuva, fomos nós que decidimos, não foi Jesus. Deus não nos quer separar de nós, pelo contrário. Então o que é que fazemos? Voltamos para Ele, pedimos perdão e voltamos a andar debaixo do chapéu. Veja que a fama dele correu e ele curava a todos. Ele curava a todos, não era a alguns, era a todos. E alguns pensam assim, está bem, mas isso era Jesus. Jesus. Atos 5,14. Vamos lá a Atos 5,14. Porquê que Jesus veio à Terra? Existe uma razão porquê que Jesus veio à Terra. Jesus nasceu através de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. O pai de Jesus foi o Espírito Santo. A mãe de Jesus, Maria, concebeu e teve Jesus. Jesus, até aos 30 anos de idade, foi, por assim dizer, um incógnito. Andava entre o povo, andava entre as pessoas, realmente ouvia muito a palavra de Deus e ia ouvir nos sacerdotes todas as pregações, mas ele viveu. E a partir dos 30 anos ele foi batizado. E quando foi batizado, ele foi batizado também com o Espírito Santo. E a partir daí começou o ministério dele. A partir daí libertava, curava pessoas e tudo mais. Mas qual foi a razão realmente porque ele veio cá? Ele veio para pregar o Evangelho do Reino. Ele veio para pregar as boas novas de salvação. E depois ele veio para morrer na cruz. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para ser crucificado como o Cordeiro de Deus. Entenda uma coisa. Quando ele estava a morrer, quando Jesus estava a morrer, ele estava a sentir que o seu espírito estava a sair do corpo dele. E Jesus disse, está consumado. Ele estava a dizer, cumpriu-se agora na minha vida a vontade de Deus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, se cumpriu em Jesus a libertação de todo aquele que nele crê. Esta foi a razão por que Jesus veio. Por essa razão, Jesus fez pobre na cruz para que nós enriquecêssemos. Por essa razão, Jesus levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores na cruz para que nós pudéssemos ficar sarados. Mas Jesus, depois de ter sido crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, ele apareceu aos discípulos e disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então quer dizer que não ficou só em Jesus. Os discípulos de Jesus, aqueles que crerem em Jesus, também farão as mesmas obras. Porque ele próprio disse, aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Veja o que está aqui escrito. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos
para as ruas e os punham nos leitos e nas camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzidos enfermos, os atormentados de espíritos imundos, os quais todos, outra vez, os quais todos eram curados. Todos. Não eram alguns. Não era, não, Deus não quis curar agora. Não, não. Todos eram curados. A nossa mentalidade é que tem que mudar. Eu vou-te explicar porquê. Nós temos a mentalidade do mundo. O que é que o mundo diz? Uma pessoa está doente, pronto, está doente, coitado, tem que ir ao médico, tem que se coisa, pronto, e depois vai ser ajudada, assim, coisa. E quando não resolve, pronto, tenta-se mais outra vez e tal. E quando as coisas chegam a um ponto tal que não há solução possível, olhe, paciência. Você, algum sítio da Bíblia, você viu paciência? Acho que está na altura de você compreender a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Porque quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais fácil vai ser para você enfrentar este mundo. Você está-me a ouvir? Este mundo quer nos destruir a nós cristãos. Eu quero voltar a repetir. Este mundo, o sistema deste mundo, quer nos destruir a nós cristãos. E você tem que compreender isso, entender isso e perceber, por isso Jesus foi à cruz por nós. Ele é a causa da nossa eterna salvação, para que nós, no dia em que partimos deste mundo, pudéssemos estar junto a Ele, no céu. Mas não foi só isso. Ele quer que nós mostremos ao mundo que há vitória em Cristo Jesus. Há vitória andando com Deus. Há a bênção andando com Deus. Que Ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Mas você tem que entender uma coisa. Você tem que deixar de ouvir aquilo que não presta e começar a ouvir aquilo que presta. E não é por acaso que a Bíblia Sagrada existe. Ouça, você leia a Bíblia. Você vai ver coisas e perceber coisas impressionantes. E você está a dizer, mas eu estou a ler a Bíblia não é lida como um livro. É comida. Comida. É você lê e pensa, medita sobre ela. Lê e medita sobre ela. Você deve orar cada vez que ler a Bíblia, a pedir a Deus, Senhor, ajuda-me a entender a tua palavra. Você sabe que os discípulos que andaram com Jesus, quando Jesus foi ressurreto, lhe abriu ele, Jesus, abriu os entendimentos para que eles entendessem as Escrituras. E nós precisamos da mesma forma, nós precisamos que o nosso entendimento seja aberto para entender as Escrituras. Para que os nossos olhos abram para as verdades de Deus. Você entende? Você precisa de ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a mentira. A mentira do mundo é que não há hipótese, não dá, vai ficar sempre assim, não vai ver. Você acha que um cego de nascença pode ser curado? Não. A Bíblia diz que sim. Você acha que aquele que é paralítico de nascença, que pronto, que nunca conseguiu e sempre ficou paralítico,
Você acha que pode ser curado? O mundo diz que não. A Bíblia diz que sim. Eu cada vez que olho para a televisão e vejo alguém numa cadeira de rodas, que teve um acidente e ficou numa cadeira de rodas, dentro de mim, eu queria que essa pessoa conhecesse Jesus. Porque Jesus é a solução dela. Jesus é a cura para essa pessoa. Nós temos de ser encharcados com a palavra de Deus. E não conhecer as impossibilidades do mundo, o que o mundo diz que não dá, não pode ser, mas conhecer as possibilidades de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É aqui que é a diferença. A grande diferença entre vitória e derrota. E o que é que você quer? Quer derrota? Quer viver este mundo derrotado? Ou quer vencer porque Deus é consigo? Porque ouça bem uma coisa. Quando eu digo, e tivemos a ler, e Jesus disse, a tua fé te salvou. Há pessoas que têm Jesus no coração, que aceitaram Jesus no coração, que têm Jesus e que Jesus está ao lado delas e não podem ser curadas porque elas não querem ser curadas. Não, então, mas como é que alguém não pode querer ser curado? Elas estão a impedir a cura. Elas estão a acreditar mais em coisas do mundo do que estão a acreditar em Deus. Elas estão a impedir a cura. O rei Asa ficou doente dos pés, mas ele confiava, ele podia recorrer a Deus. Ele tinha sacerdotes, ele podia recorrer, buscar a Deus. Ele não o fez. Ele acreditava mais nos médicos do que em Deus. E ao final de 2 anos morreu. Um homem, rei Ezequias, o profeta, recebeu de Deus para lhe dizer a ele, e chegou ao rei Ezequias e disse, olha, tu vais morrer, põe em ordem a tua casa porque tu vais morrer. O rei chorou e disse, Deus, eu te busquei, eu tenho sido fiel perante ti, Senhor. E chorou. E aquele já tinha descido as escadas, o profeta, e Deus disse ao profeta, volta para trás, vai lá falar com ele. E quando o profeta chegou, vira-se, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. E dou-te mais 15 anos de vida. Esta é a diferença daqueles que buscam a Deus e daqueles que não buscam. Você quer ser curado? Comece a ouvir o que deve ouvir. Não a derrota. Não, mas você não está a entender. Eu sempre tive este problema. Você é que não está a entender. Você teve. Agora tem Deus na sua vida. E Jesus é aquele que cura. Portanto, você já está curado em nome de Jesus. Deus faz a diferença na sua vida. Mas só acontece a todo aquele que nele crê. Por isso é que Jesus disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua confiança no poder de Deus te salvou. O teu acreditar que Deus podia fazer na tua vida te salvou. Te libertou, que curou. Eu sei que não é fácil. Acreditem que eu sei. Mas só aquele que perseverar até ao fim, só aquele que lutar até ao fim, só aquele que confiar até ao fim, só aquele que se encharcar da palavra de Deus, esse vai vencer. E por favor não me digam, não, eu já tentei e não fui curado. Não, você não tentou. Não tentou até ao fim. Não foi até ao fim. Não confiou até ao fim. Não agarrou e tirou de ouvir aquilo que não presta. Porque você tem que parar de ouvir aquilo que não presta.
Ah, não, mas não me está a fazer influência. Não. Então porquê é que você não muda a maneira de falar? Há um ditado em português que diz assim, português de Portugal: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Eu lembro-me uma vez, antes de eu aceitar Jesus, eu andava, tinha um amigo que andava comigo e nós saíamos juntos e tal, e não sei o quê. Nós falávamos da mesma maneira. E bastava eu fazer um sinal qualquer ou dizer uma palavra só, ele já sabia o que é que eu estava a pensar. Porque pensávamos da mesma maneira, agíamos da mesma maneira. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Sabe o que é que aconteceu? Toda a gente se afastou de mim. Fiquei preocupado com isso, nem um pouco. O meu alvo é Deus e será sempre Deus. Então, mas isso vai fazer com que as pessoas se afastem. E o que é que você prefere? Deus ou as pessoas? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus tem muito mais para nós do que nós imaginamos. Eu quero terminar, mas quero-vos dizer uma coisa. Hoje mesmo, um dos meus filhos chegou ao pé de mim e contou-me um sonho que teve. Eu chamei a minha esposa para ouvir o sonho e nós orámos e quebramos toda a maldição. E sabe o que é que nasceu dentro de mim? E eu dizia, dentro de mim, começou a nascer e a querer falar, e comecei a falar. Nada de mal me vai até acontecer, até que se cumpra em mim tudo o que Deus tem determinado para acontecer. E eu vou lutar por isso, no nome de Jesus. Se cumpra em mim a vontade divina, no nome de Jesus Cristo. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor. Sabes quem eu sou, me conheces desde o meu nascimento. E, Senhor, eu declaro que a bênção já está na minha vida, porque aceitei a Ti como Senhor e Salvador das minhas vidas. Ajuda-me para que as minhas palavras não falem morte na minha vida, mas falem cura e libertação e bênção, no nome de Jesus. Ajuda-me a entender todas as coisas e tudo o que eu devo fazer. Afasta de mim tudo o que não presta, Senhor, para que a Tua bênção seja real na minha vida. Dá-me forças, Senhor, para enfrentar este mundo e vencê-lo, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos mesmo. Boa semana. Amém. Amém.